É a semana do Natal, né? Dia 25 é sexta-feira, mas na quarta-feira a gente tem aqui a nossa programação, nosso culto à noite. Inclusive, a gente está terminando uma série de estudos baseados no livro de Joel, e sexta-feira, então, nós estaremos fazendo quarta-feira nós vamos fazer esse momento aqui. E domingo nós teremos o nosso batismo na parte da manhã. Nós vamos sair daqui do templo umas 15 para as 10, mais ou menos. Porque lá na chácara nós precisamos de estar lá às 10 horas. E todos aqueles irmãos que quiserem se filiar à igreja, se tornar membro aqui da igreja, domingo estejam aqui às 9h30, para nós podermos conversar um pouco e depois, então, a gente sair para o local do batismo. E domingo, então, o nosso culto será somente no período da noite. Convidamos a todos os irmãos a estarem presentes. Dia 31, nós temos o culto com a ceia do Senhor, aqui às 8h30 da noite. Você pode vir para essa festa maravilhosa de adoração, louvor e exaltação ao Rei Jesus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, vamos ler aqui, vamos meditar no que Deus tem para nós em Lucas, capítulo 1. Nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Hoje nós lemos o 13º capítulo. Eu tinha planejado trazer as meditações nos cultos à noite, especialmente no livro de Marcos. Nós estivemos meditando sobre a questão de preparar o nosso coração para a vinda do Rei. Interessante que domingo passado à noite, o pastor Isaac esteve aqui pregando a respeito da volta de Cristo, da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós tínhamos falado a respeito da gente estar preparado para esse encontro com Cristo, através do arrependimento, através da renúncia, não é? São elementos importantes que nos vão fazer vencer e que nos vão nos fazer estar em pé o dia em que o Filho do Homem vier para nos buscar. Mas eu, orando a Deus durante a semana e pedindo uma palavra propícia para essa ocasião também, nós não poderíamos deixar de meditar, de falar a respeito da vinda do Messias numa ocasião de tantos conflitos nos quais nós estamos envolvidos nesses dias. Nós precisávamos de ouvir boas notícias. Não que Marcos não tenha boas notícias. Aliás, o Marcos ele começa falando a respeito do Evangelho, que são boas novas de Cristo. Mas eu queria meditar um pouquinho a respeito do nascimento de Jesus. Marcos ele passa meio que correndo, né, sobre os detalhes do nascimento de Jesus. Já Mateus e Lucas já apresenta alguns detalhes a mais a esse respeito. Esse retorno aqui está meio ruim. Quem estiver aí controlando o som, por favor. Então, nós temos aqui, irmãos, eu queria sair um pouquinho da casa do Marcos e ir para a casa do Lucas. E nós vamos, então, ler aqui o capítulo 1, onde nós estaremos meditando a respeito do nascimento de Cristo. Aliás, o capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2 de Lucas, o verso 1. Diz assim, irmãos: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu que completaram-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores
que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Nós podemos falar um pouquinho mais forte? Vamos? Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para os céus, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito desse menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes fora anunciado. Amém? Queria que você agora fechasse seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração. Que o Senhor, ó Deus, possa falar conosco, assim como nós já temos, ó Deus, nessa noite, dado a Ti louvores, cânticos, ofertas, nossa vida, Senhor, aqui entregue no Teu altar. E nós queremos que, nesse instante, a Tua boca, Senhor, possa, de fato, se fazer ouvir, a Tua voz se fazer ouvir neste lugar. E os nossos corações estarem preparados, prontos, para podermos aplicar a Tua palavra no coração e sermos por ela edificados, em nome de Jesus. Amém. Quase 3 bilhões de pessoas do mundo se consideram cristãos. Estou falando, irmãos, de cristãos no sentido genérico, não restrito à religião evangélica apenas. Mas muitas pessoas, nessa semana, estão com seus pensamentos voltados a essa celebração do dia 25, em que as pessoas todas, de todo o mundo, se curvam e param para refletir, para meditar. Alguns vão às igrejas, outros fazem generosas doações, entregam presentes, como uma forma de celebrar o Natal, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, esse texto da palavra de Deus nos mostra algumas coisas muito interessantes. A primeira delas é que o Lucas, ele é muito despretensioso, o evangelista Lucas, quando ele está escrevendo esse evangelho. Ele era um historiador. É interessante que ele se distingue dos demais escritores da Bíblia, dos demais evangelistas, de Mateus, de João e de Marcos, porque Lucas, ele começa com uma introdução ao seu livro, dizendo o seguinte, que muitas pessoas resolveram fazer uma narração coordenada dos fatos que entre eles se realizaram, conforme nos transmitiram desde o princípio, aquelas pessoas que foram testemunhas. E agora, então, ele resolve escrever a um amigo seu chamado Teófilo. O Lucas não era um judeu, o Lucas era um gentio, e ele escrevia esse evangelho às pessoas que não eram judias, ao contrário de Mateus, por exemplo. Mateus escreve mais aos judeus, Lucas escreve mais aos gentios.
E a gente, às vezes, pensa que esse evangelho, os escritos a respeito de Jesus, parece que Jesus estava realizando, quando a gente lê os evangelhos, parece que Jesus estava realizando um sinal e tinha alguém ali escrevendo, né? Ele curou um cego ali. Que tamanho que era esse cego? Era de média estatura, vou escrever aqui. Parece que essa é a impressão que a gente tem. Mas quando a gente começa a aprofundar os nossos olhos, os nossos pensamentos nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver que as coisas não eram bem assim. A tradição oral, ela tinha, naqueles tempos, muito valor, e as pessoas passavam umas às outras aquilo que estava acontecendo. E Lucas, ele vai escrever o seu evangelho uns 30 anos ainda depois de Jesus. Os 30 anos depois de Jesus. Ele foi amigo do apóstolo Paulo. Então, Lucas certamente não teve essa convivência como os discípulos tiveram com Jesus, mas ele esteve com o apóstolo Paulo e outros apóstolos uns 30 anos depois. E ele, então, passa a escrever aquilo que aconteceu a partir do nascimento de Jesus Cristo. Mas a sua história, irmãos, é uma história assim que você olha e você vê assim, poxa, é como se um historiador secular estivesse narrando uns fatos em ordem daquilo que aconteceu. Mas, irmãos, quando Lucas escreve o seu evangelho, ele tem como o propósito de mostrar Jesus Cristo como Filho do homem. Não é uma escritura qualquer, não é um objetivo secular qualquer, mas o objetivo de Lucas, através das fontes de quem ele bebeu, das pessoas com quem ele conversou, é de apresentar a verdade do Evangelho a partir de Jesus Cristo, o Filho do homem. E esse texto, irmãos, mostra para nós o Lucas escrevendo e contando uma história. Como, quem sabe, alguém conta para você uma história qualquer. E ele vai dizer que era uma época de recenseamento, e todas as pessoas do Império Romano estavam sendo convidadas a recensear-se. E cada pessoa deveria recensear-se ou alistar-se na cidade aonde a sua família tinha nascido. E aí ele começa, então ele vem dizendo, olha, naquela época foi publicado um decreto convidando toda a população para se recensear. E aí todos iam, cada um à sua própria cidade. E aí ele entra na história de José. E ele diz assim, José também subiu a Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Até aqui, irmãos, uma história qualquer, talvez você possa estar imaginando. Uma história como as outras histórias. Mas esse texto, quando a gente começa e continua lendo esse texto, a gente vai perceber que essa história, escrita por Lucas, não se trata de uma história qualquer. Essa história que Lucas está tratando, e à medida que a gente vai lendo, a gente vai percebendo isso, é que nessa história dos homens, aparentemente uma história humana, Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos perceber, no decorrer desse texto, que o propósito de Deus vai se cumprindo. Deus usa esse fato de ter que José ir até Belém para que o propósito dele se cumprisse na história. Porque, de fato, irmãos, muitas vezes as pessoas pensam isso, mas Deus, ele sempre controlou todas as coisas. Deus tem um controle da história humana nas suas mãos. Deus controla todas as coisas. Há testemunhos no Antigo Testamento a esse respeito. Nós temos, por exemplo, o sábio Salomão dizendo que há um tempo determinado por Deus para cada coisa debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de alegrar-se, há tempo de chorar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Deus continua trabalhando. E quando nós olhando, irmãos, as Escrituras Sagradas, nós vamos perceber também, por exemplo, um salmo que me chama muita atenção,
quando nós pensamos nessa história de Deus controlando e dirigindo a história, é o Salmo 90. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. E Moisés escreveu dizendo assim, que antes que os montes nascessem, ou que se formassem a terra e o mundo, diz o salmista Moisés, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Essa história, aparentemente uma história simples, despretensiosa, que nós encontramos aqui no Evangelho de Lucas, ela tem a mão de Deus dirigindo. Ela tem Deus controlando. Ela tem Deus encaminhando tudo para que o seu propósito se cumpra na terra. E nós vemos, irmãos, quando nós lemos a Bíblia, as várias transformações que ocorreram, como, por exemplo, nós temos, quando esses impérios começam a ganhar força, aqui Lucas está falando do Império Romano. Quando a gente assiste filmes, né, relacionados a essa época, a gente vê as conquistas romanas, até mesmo as conquistas gregas, que existem muitos filmes a esse respeito. Mas aquele já está no Império Romano. Mas nós conhecemos a respeito desses impérios desde lá do Império da Babilônia. Aliás, o Império Assírio, depois o Babilônico. Lê o livro de Daniel para você ver. Depois nós temos o Império Medo-Persa, depois nós temos o Império Grego, e aí então nós temos o Império Romano. E é nessa época, irmãos, que a história está se passando. E aqui nós vemos, irmãos, que as coisas vão mudando, os tempos vão mudando. E todos nós sabemos que esses imperadores, como César Augusto e outros imperadores, eles tinham a mania de serem considerados deuses. Eles queriam ser deuses. O culto ao imperador estava assim a todo vapor naqueles dias. Imagens do imperador estavam sendo erigidas em todos os lugares. As pessoas estavam cultuando os seus imperadores como grandes homens. Nós temos, por exemplo, na Bíblia, o Nabucodonosor, rei da Babilônia, que diz que se considerava Deus. E ele um dia, andando nos palácios da Babilônia, ele admirava o seu reinado, ele se orgulhava dos seus feitos. E diz a palavra que um certo dia, Deus fez com que Nabucodonosor fosse transformado num bicho. E ele foi viver entre os animais. E depois que se passaram 7 anos, ele voltou a viver entre os seres humanos. Foi quando Nabucodonosor reconheceu, diz ele, né? Daniel capítulo 4, verso 34, que veio sobre ele o entendimento. E ele passou a reconhecer, irmãos, ele passou a bendizer o Altíssimo, o Todo-Poderoso, e ele louvou e glorificou ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Mas os imperadores tinham a mania de se acharem, né, os donos de todas as coisas, de se acharem os deuses que precisavam de ser adorados. E aqui, meus queridos irmãos, nós vemos que esses impérios foram se passando. O Império Babilônio caiu, o Império Grego caiu, o Império Medo-Persa caiu, o Império Romano também perdeu a sua força. É exatamente aqui, irmãos, que aparece um outro fato muito importante nesse texto. É que Deus usa a história para cumprir o seu propósito. E agora nós temos, então, irmãos, José, que morava na cidade de Nazaré. E ele então ele precisa de ir até Belém, para que lá em Belém ele pudesse se alistar, fazer o recenseamento. Esse recenseamento, ele tinha 2 objetivos. O imperador queria impor as suas contribuições e descobrir também aqueles que poderiam ou que pudessem exercer o serviço militar obrigatório. José vivia em Nazaré. De Nazaré a Belém são cerca de 120 quilômetros. Eram cerca de 3 dias de viagem. E agora, irmãos, José e Maria caminham em direção a Belém. Maria está grávida. E eles então vão até aquela cidade. E a cidade de Belém, irmãos, é chamada, a palavra Belém quer dizer casa do pão. E ali então caminham em direção à cidade de Belém.
E quando chegam em Belém para se alistar, Maria começa a sentir dores de parto, Jesus precisa de nascer, a criança está para nascer. E aí eles vão na hospedaria, a cidade estava entupetada de gente de todos os tipos estavam ali, os hotéis estavam todos cheios, repletos, as estalagens estavam todas repletas, não tinha lugar para que eles pudessem se hospedar. E aonde é que ele foi então se hospedar? Numa manjedoura, no estábulo, quem sabe. E ali então, irmãos, foi que Jesus Cristo nasceu. Mas por que Jesus tinha que nascer em Belém? Não poderia nascer em Nazaré, na cidade de José? Não era muito mais fácil? Mas eu não sei se vocês sabem, irmãos, se vocês têm já pensado nisso, que existia promessas de Deus, principalmente com relação a Belém. Os profetas, nós lemos hoje a respeito de Isaías no começo. Isaías profetizou a respeito de Jesus uns 700 anos antes. Foi o que mais falou a respeito da vinda do Messias. Nós lemos aqui juntos, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas um escritor contemporâneo a Isaías, por nome de Miqueias, ele já profetizou, inclusive, o nome da cidade. Ele diz assim: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar, como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel." Irmãos, mais ou menos 700 anos antes, essa profecia foi, o profeta trouxe essa palavra. E agora, pensa bem, irmãos, eles saem de Nazaré, onde tudo poderia acontecer. Quem sabe José e Maria devam ter pensado: puxa vida, nós vamos até Belém, será que vai dar tempo de nós irmos e voltar? Mas eles chegam em Belém, Jesus nasce para cumprir a palavra de Deus, que não era um nascimento qualquer, era o nascimento do Filho de Deus, do Cristo, do Salvador, do Senhor. E outra coisa, Belém também quer dizer casa do pão. Nada mais apropriado de Belém vir aquele que é o pão da vida, Jesus Cristo. Por isso, meus queridos irmãos, Deus cumpre os seus propósitos na história. O nascimento de Cristo não foi uma obra do acaso. Não era apenas uma criança a mais a nascer no mundo. O apóstolo Paulo vai nos dizer, irmãos, em Gálatas capítulo 4, versículo 3 a 5, ele usa a expressão plenitude dos tempos. Ele diz assim: "Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude dos tempos", era o tempo de Deus, era o tempo de Jesus Cristo vir. Diz que Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Essa é a chamada plenitude do tempo. É o tempo certo, é o tempo exato, nem faltou e nem passou. O Império Romano, irmãos, é um império conhecido por muitas conquistas, mas também eles estavam vivendo o que eles chamavam de paz romana. Eu não sei, meus irmãos, se você já perguntou por que entre o Novo Testamento, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, existe lá uma página em branco. Algumas Bíblias mais antigas têm isso, uma ou duas, que algumas que tinham, umas Bíblias antigas, elas tinham 4 páginas em branco. O que os escritores, os que estavam organizando a Bíblia, queriam trazer para nós era o seguinte: é que era um tempo de silêncio de Deus. É um tempo em que Deus não estava falando profeticamente, canonicamente, como nós temos nas Escrituras. Não era um tempo em que Deus estava trazendo mais alguma novidade. Era um tempo de silêncio. Era um tempo, irmãos, em que os impérios estavam nos seus auges, os imperadores estavam nos seus auges, a vida estava prosseguindo de forma muito normal, muito tranquila. Roma tentou de todas as formas impor uma certa paz no mundo. Uma paz, claro, que custou um grande preço, o sangue de muita gente,
Mas eles estavam dominando. Eles estavam também, uma outra característica do Império Romano é a chamada infraestrutura. Roma fez com que acontecessem, ou que fossem construídas grandes estradas seguras. Eles dominavam também os mares, para que aí as viagens dos mares também passaram a ser viagens mais seguras. Mas por que será tudo isso? Era exatamente para que, quando Cristo nascesse, a sua mensagem pudesse percorrer mais rápido, ser levada até os confins da terra. Deus pudesse fazer com que as pessoas ouvissem a respeito do seu evangelho. Tudo estava preparado. A paz romana era uma paz falsa, é claro, mas Deus fez com que nascesse, naqueles dias, Jesus, o príncipe da paz. Aquele que verdadeiramente veio trazer a paz. Aquele que vem, irmãos, trazer ou tranquilizar o coração apavorado, que vive em guerra. E aí nós vemos, irmãos, o apóstolo Paulo nos dizendo que em Jesus Cristo nós temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O tempo era aquele, os dias eram aqueles, tudo estava preparado. A viagem de José não foi uma viagem qualquer, não foi apenas para o recenseamento. Deus tinha um propósito atrás de tudo aquilo, porque Deus, irmãos, comanda toda a história segundo o seu querer e a sua vontade. Por isso, irmãos, eu queria chamar a sua atenção aqui um pouquinho. Nós estamos, irmãos, atravessando dias muito diferentes daqueles dos dias de Jesus. Para você ter uma ideia, a expectativa de vida no Império Romano era de 40 anos. A expectativa de vida hoje é de 75 anos, no Brasil, pelo menos. Nós, irmãos, atravessamos muitas mudanças. Eu, por exemplo, tão novinho, já passei por tantas mudanças. Acredito, meus irmãos, que vocês a cada dia estão experimentando, vendo tudo mudar. A cada ano tudo muda, tudo se transforma. Quem imaginava que nós estaríamos chegando no final de 2020, todo mundo de máscara no rosto, na igreja, tentando respeitar um distanciamento. Algumas pessoas que perderam seus empregos, outras que faleceram, outras que estão enfermas, outros que não podem estar na casa de Deus por causa da sua condição de risco, sua situação de risco. Quem de nós imaginava que esse tempo nós haveríamos de atravessar, de enfrentar um 2020 dessa forma? E às vezes, quando você pensa que as coisas estão melhorando, de repente vem uma notícia ruim, que nos desanima ainda mais. E assim, irmãos, nós estamos vivendo tempos de grandes transformações. A gente olha para trás e vê como era o nosso mundo, o mundo da época em que nós, por exemplo, há 50 anos atrás, nós nascemos. Como esse mundo mudou, como ele foi transformado. Você pode olhar para trás, por exemplo, há 5 anos atrás, como era o mundo foi totalmente transformado nos últimos 5 anos, o estilo de vida tem sido mudado. Todas as coisas, irmãos, estão acontecendo no nosso tempo assim, numa velocidade muito grande, as mudanças estão acontecendo numa velocidade muito grande. Nós vivemos o chamado século do conhecimento. Tudo nós temos na palma das nossas mãos, o conhecimento de todas as coisas, tudo nos chega, nós sabemos disso, sabemos daquilo, nós viramos médico, viramos cientista, viramos tudo. Estamos vivendo, irmãos, em dias em que nós podemos saber, ouvir, ler a respeito de tudo que a gente possa imaginar e entender um pouco de cada coisa. E às vezes a gente não sabe e olha para esse tempo em que nós temos tudo à nossa disposição, mas ao mesmo tempo estamos limitados, irmãos, por causa de uma pandemia que a gente não sabe, não tem certeza de onde começa e nem sabe para onde vai terminar.
Mas eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite, que você pensasse o seguinte: Deus tem um propósito em todas as coisas. É nisso que a gente precisa de descansar o nosso coração. Os homens guerreiam, os homens se levantam uns contra os outros, teoria da conspiração para todo lado, e nessa confusão o nosso barco vai navegando. Mas nós precisamos entender que Deus controla a história e que Deus tem um propósito em cada circunstância das nossas vidas. E aí, irmãos, nós vamos agora para a última parte dessa palavra, que vai mostrar para nós que a vinda de Cristo é a manifestação da graça de Deus na história. A partir do versículo 8, nós temos a história dos pastores na região de Belém, que estavam guardando o rebanho durante as vigílias da noite. Interessante, meus queridos irmãos, que naquela época, enquanto os gentios, os não-judeus, lutavam pela sua sobrevivência e os seus corações estavam apegados à religião do imperador, do culto ao imperador, o culto a deuses pagãos, os judeus também se ocupavam em parecer mais religiosos ainda, numa busca incessante por uma pureza espiritual, na observância da lei de Moisés. E isso fazia com que houvesse entre os próprios judeus uma certa separação, porque os pastores eram considerados impuros, viviam marginalizados, à margem da sociedade. Não eram como os religiosos do templo, daqueles que estavam lá no centro, onde a lei estava sendo pregada, onde estava sendo ensinada. Esses pastores, eles estavam cuidando dos rebanhos. E numa noite qualquer, eles estavam todos trabalhando. E ali, irmãos, diz a palavra, que o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam. E a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E eles ficaram tomados de grande temor. Mas observe, irmãos, que Lucas, ele traz algumas histórias interessantes ainda antes do capítulo 2. Por exemplo, ele fala a respeito, no capítulo 1, ele vai falar para nós a respeito de Maria. Quem era Maria? Uma jovem de Nazaré, totalmente desconhecida. E o anjo do Senhor aparece para ela e diz: salve agraciada, né? O Senhor é contigo. Aparece José também, que de repente o anjo chega para ele e fala assim: olha, a sua noiva está grávida. E o que está gerado nela é do Espírito Santo. José tenta, sair de fininho para não difamar a Maria, mas o anjo disse para ele: não temas em receber ela como a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Veja bem, José, Maria, nomes desconhecidos. Nós temos aqui, irmãos, no capítulo 1, ainda, o Zacarias, o pai de João Batista. Nós temos no capítulo 2, a profetisa Ana, o Simeão. Todos são personagens muito próximos do nascimento de Jesus e que tiveram uma revelação especial a respeito de Cristo. O caso dos pastores, vamos voltar a eles agora. Eram homens que estavam numa vida normal, trabalhando normalmente, talvez ninguém lhes desse o devido valor, mas eles estavam cuidando das ovelhas. Irmãos, e veja que coisa impressionante. É tudo obra de Deus mesmo. É Deus que vem ao nosso encontro, que diz que talvez eles nem estivessem pensando nesse nascimento de Cristo naqueles dias. A coisa estava prosseguindo normalmente. E diz, irmãos, que um anjo desceu do céu aonde eles estavam. Por que o anjo não desceu entre os judeus, entre os fariseus, entre aqueles que estavam buscando um aperfeiçoamento da sua vida através das obras da lei? Mas diz a palavra, irmãos, que o anjo disse a eles, que eles ficaram tomados de grande temor. Mas o anjo lhes disse: não temais. Eis aqui, eu vos trago boa nova, de grande alegria, e que será para todo o povo. Mas que boa nova é essa? É que hoje
vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Veja bem, irmãos, esses três predicados a respeito de Jesus definem muito bem o seu ministério. O Salvador. As pessoas não precisavam de um juiz naqueles dias. Não precisavam, quem sabe, de um imperador que pudesse lutar contra César e tomar o seu reinado. As pessoas precisavam de um Salvador. Hoje vos nasceu o Salvador. Conforme diz Mateus, seu nome será Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Ele é o nosso Salvador. Mas vem também o Cristo, que é o Cristo ungido, o prometido, o Messias nasceu. Aquele de quem falaram os profetas, aquele de quem os religiosos esperavam que um dia viesse. Nasceu, sim, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Senhor, palavra para soberano, para aquele que está acima de todas as coisas, para aquele diante de quem os corações haveriam de se curvar, os joelhos se dobrariam e toda língua confessaria que Ele é o Senhor. Aquele que dominaria, irmãos, todas as coisas, segundo o seu poder. E o seu reinado começa, irmãos, em nossos corações. Está aqui, meus queridos irmãos, uma expressão de salvação, de cumprimento da promessa de Deus, feita lá atrás, lá na época de Adão e Eva, quando o Senhor disse que da semente da mulher haveria de nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus estava cumprindo a sua palavra, e Deus não revelou isso para mais ninguém, a não ser para estas pessoas simples. Isso é o quê? Isso é graça de Deus se manifestando na história. Deus não viu em Maria, não viu, ela mesma disse no seu cântico, não é? Ela mesma disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Era alguém que precisava de salvação, aleluia. Era alguém, irmãos, como todos os demais, mas Deus olhou para ela, manifestou sobre ela a sua graça, manifestou a sua graça sobre José, manifestou a sua graça sobre os pastores, revelando a eles. Eles imediatamente, depois que os anjos voltam para os céus, eles dizem assim: então nós vamos até Belém e vamos ver os acontecimentos que o Senhor nos fez a conhecer. Era a graça de Deus se manifestando. E Paulo, escrevendo a Tito, ele vai dizer para nós assim: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Jesus é salvação, a graça de Deus. Então, a vinda de Cristo é a expressão da graça de Deus na história. Meus irmãos, quando José e Maria estavam em Belém, que Maria foi ter Jesus Cristo, foi dar à luz, a cidade estava lotada, as pousadas estavam repletas, não havia lugar para Jesus nascer. Teve que nascer no estábulo. A mesma coisa acontece nos nossos dias. Por que Jesus não nasce em muitos corações? Porque não tem lugar para Jesus nascer. Os corações, irmãos, estão apegados a esse mundo, voltados para as coisas dessa terra. Os corações estão cheios, os homens, as mulheres estão cheios de si. Estão, irmãos, vivendo simplesmente a sua própria vida. Não tem, muitas vezes, em muitos corações, espaço nenhum para Jesus nascer. Os pastores que estavam no campo ouviram anjos que cantavam. A glória de Deus era tão grande naquela noite, irmãos, que as bocas humanas não eram suficientes para cantar a glória do Salvador. Foi necessário, como nós lemos aqui, uma multidão da milícia celestial que louvava a Deus e dizia: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem.
Jesus sempre foi rejeitado. Não tinha lugar para ele na hospedaria. Ele foi rejeitado pelos seus familiares. Ele foi expulso das reuniões pelos religiosos do seu tempo. Ele foi condenado injustamente por um tribunal só porque ele se declarou o Cristo. Ele foi rejeitado por grandes pessoas, tem sido rejeitado até hoje por muitas pessoas, porque os seus corações estão sobrecarregados de tantas coisas nesse mundo. Assim, irmãos, Jesus não consegue exercer o melhor lugar nos corações, porque as pessoas estão cheias de si e não dão espaço para o Salvador nascer. Mas, irmãos, o grande mistério de Deus, a grande graça de Deus, é Deus ter se tornado carne, estado presente entre nós. Philip Yancey, escrevendo um livro chamado O Jesus que eu nunca conheci, ele coloca uma ilustração que mostra muito bem a encarnação de Deus. E ele diz assim que ele aprendeu a respeito da encarnação de Deus quando ele teve na sua casa um aquário de água salgada. E ele diz assim, gerenciar um aquário marinho não era das tarefas mais fáceis. Ele precisava de manejar um laboratório químico portátil para monitorar os níveis do nitrato, o conteúdo da amônia. Ele bombeava dentro dele vitaminas, antibióticos, sulfa, enzimas suficientes, para fazer uma rocha. Ele filtrava a água por meio de fibras de vidro e de carvão e expunha a luz ultravioleta. Era de esperar que, à vista de toda essa energia desprendida em benefício dos meus peixes, ele está dizendo, eles ficassem pelo menos gratos. Mas diz ele que toda vez que a sombra dele aparecia por cima do tanque, os peixes mergulhavam em busca de um abrigo numa rocha mais próxima ou numa concha mais próxima. Eles demonstravam uma só emoção. A emoção desses peixes era de medo. Ele disse que, embora eu abrisse a tampa e jogasse dentro dessa tampa, dentro desse aquário, 3 vezes por dia, alimentos em horários regulares, cada vez que ele aparecia, parecia que os peixes certamente pensavam que o Philip Yancey queria era torturá-los. E ele, então, disse que não podia convencê-los da sua verdadeira preocupação. Ele diz assim, para os meus peixes, eu era divindade, eu era grande demais para eles. Minhas ações eram incompreensíveis demais. Meus atos de misericórdia, eles viam como crueldade. Minhas tentativas de curá-los consideravam-nas destruição. Mudar suas perspectivas, comecei a entender, exigia uma forma de encarnação, para que eles pudessem ter uma visão diferente a respeito dele. E falar uma linguagem que os peixes pudessem entender. E a melhor maneira era ele se transformar num peixe e tentar falar a língua dos peixes. E ele diz assim, um ser humano transformando-se em um peixe não é nada comparado a Deus tornando-se um bebê. E, de acordo com os evangelhos, foi o que aconteceu em Belém. O Deus que criou a matéria tomou forma dentro dela, como um artista que tornasse uma mancha em uma pintura, ou o autor de uma peça que se transformasse em um personagem dentro da sua peça. Deus escreveu uma história nas páginas da história real, utilizando-se apenas de personagens verdadeiros. Ele está a dizer, a palavra se fez carne. Deus se fez carne. Enquanto nós não temos uma compreensão exata, irmãos, disso, a gente fica igual o peixe que fica correndo achando que Deus é cruel, que Deus é mau, que Deus é ruim, que Deus quer a nossa destruição. Mas, na verdade, irmãos, tudo aquilo que Deus faz a nosso respeito é para nos trazer de volta a Ele. E o seu maior gesto de amor foi se tornando em um ser humano, vivendo entre nós, se encarnando, vivendo o que nós vivemos, para poder fazer-nos entender a sua vontade para com as nossas vidas. Então, por isso, irmãos, é que a gente precisa de agradecer a Ele e de viver para Deus, porque Deus comanda a história.
Deus tem um propósito sendo executado nessa história. E eu quero dizer para você que, às vezes, o que você está enfrentando, o que você está passando, as lutas que a sua família tem passado, não são... Deus não está alheio a isso, Deus não está ausente, Deus está vendo isso, Deus tem um propósito em todas as coisas. Pensa bem nisso nessa noite. E pensa mais ainda você, quem sabe, que está com seu coração fechado, que Cristo não tem conseguido desenvolver-se dentro de você, porque tem muitas coisas que estão amarrando, te segurando, te impedindo de caminhar. Mas nessa noite, abre o seu coração para Jesus. Deixa Ele nascer, deixa Ele crescer, deixa Ele tomar forma, deixa Ele ser o seu Senhor, deixa Ele ser o Deus da sua vida, deixa Deus dominar o seu presente, o seu futuro, deixa Deus, Jesus ser o seu Deus, o seu Cristo, o seu Senhor, o seu Salvador. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Jesus é o Criador do universo, é dono de todas as coisas, mas não tinha nenhum lugar para nascer. É o Rei eterno, prometido nas Escrituras, mas as pessoas não o reconheceram. É o Senhor do universo, é aquele que manda, é aquele que domina tudo. É o Deus soberano. Mas Ele teve que depender de pessoas, até mesmo para ajudá-lo a levar a cruz, até mesmo para lhe prover um sepulcro. Tudo é dele, tudo é de Jesus, tudo é do Senhor. Mas até para entrar em Jerusalém, Ele teve que montar no jumentinho emprestado. Tudo isso Ele fez, irmãos, para parecer-se um de nós, para que um dia também nós pudéssemos nos parecer com Ele. Amém? Para ser o nosso Salvador, o nosso Senhor, para que nós compreendêssemos a sua mensagem, os seus propósitos, para que nós pudéssemos compreender, de fato, o seu querer nas nossas vidas. E eu quero deixar bem claro para você nessa noite, que nada foge do controle de Deus. Deus continua dominando todas as coisas. O mundo está bagunçado, a situação, os homens estão aflitos, não sabem o que fazer. Mas Deus continua dirigindo a história para o seu propósito. Deus continua assim, porque Ele é Rei, antes de todas as coisas e para sempre continuará sendo o mesmo. A única coisa que Ele espera é que os homens se voltem para Ele, que quebrante os seus corações, que abram as suas almas, que se curvem diante dEle e confessem que de fato Ele é o único Salvador, o único Senhor. Você pode cantar? Tu és soberano sobre a terra. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, ó Deus, nós nos colocamos, ó Pai, diante da Tua presença nessa noite. Nossos corações, Pai amado, Te agradecem nesta noite,
porque o Senhor se importa conosco. Apesar da tua glória, apesar da tua soberania, apesar, ó Deus, de tudo que o Senhor é nesse universo, que és o Criador de todas as coisas, que és o Senhor de tudo, apesar, Pai, do Senhor ter nas mãos tudo isso, Pai amado, o Senhor olhou para nós, aleluia, como seres carentes, dependentes, sem condição alguma, Senhor, de poder alcançar o propósito do Senhor nas nossas vidas, Pai. Mas o Senhor veio até nós, o céu se rasgou, Jesus Cristo veio, nasceu numa manjedoura, porque não tinha lugar, na estalagem, no hotel para Ele. A glória do Senhor se fez presente entre os pastores, foram um dos primeiros a certificarem do nascimento do Salvador. Foi aos pastores que o Senhor disse que nasceu em Belém aquele que é o Salvador, o Cristo, o Senhor. E nós já o recebemos em nosso coração, nós o recebemos em nossa alma. Meu Deus, mas existem pessoas que ainda estão nesse mundo, quem sabe, Senhor, precisando de ser alcançadas por esse amor maravilhoso. E assim como os pastores fizeram, meu Pai, eles foram conferir o nascimento do Cristo, do Salvador, do Senhor, e o encontraram numa manjedoura, mas saíram falando, anunciando, dizendo a respeito de Jesus, que também todos nós possamos falar de Jesus como o Salvador, como o Cristo, como o Senhor. Como aquele um dia que todos esses imperadores da Babilônia, da Assíria, os imperadores gregos, medo-persas, romanos, os imperadores um dia vão ter que se curvar e dizer que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor Deus, nessa noite, Pai, trabalha em corações, leva-nos, ó Deus, a cada dia entender os planos do Senhor para as nossas vidas. Existem muitas coisas, ó Pai, que fogem do nosso controle. Existem muitas coisas que estão além das nossas possibilidades. Estão além, Senhor, daquilo que nós podemos fazer. Mas não estão fora dos planos do Senhor para as nossas vidas. Não está fora do teu controle, do teu comando. O Senhor não perdeu o comando sobre as nossas vidas, não, Senhor. Tudo aquilo, seja de bom ou seja de ruim que nos acontece, nós cremos, como disse o apóstolo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. E os teus propósitos serão estabelecidos na terra, porque o Senhor é Rei. O Senhor é Rei. E nós te louvamos nessa noite. E nós te agradecemos. E que, ó Deus, nós possamos viver em completa adoração e dependência do Senhor todos os dias. Meu Deus, e que verdadeiramente, Senhor, nós possamos louvar e bendizer o teu nome a cada dia. Luz do mundo viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amado, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ó Senhor, que o Senhor nos dê uma semana de vitória, de bênçãos, Pai. Que o Senhor seja honrado. Que nesse dia de Natal que teremos nessa semana, nós possamos te honrar com tudo que nós fizermos.
que o Teu nome seja glorificado, que de fato, Senhor, nós possamos nos prostrar reverentemente diante de Ti, Senhor, e dizer que Tu és o Senhor, o único, verdadeiro e fiel. Meu Deus, alcança aqueles que estão nesses dias passando por crises das mais adversas possíveis, gente que não sabe para onde vai, gente desorientada, gente enferma, gente que perdeu os seus entes queridos, Pai, gente que está vivendo um luto nesses dias, Pai. Tem misericórdia, conforta, consola, ajuda aquela mãe que perdeu aquele filho atropelado, ajuda, Senhor amado, aquela família, Senhor amado, que perdeu o pai ou a mãe pela enfermidade, ajuda aquele que tem sido vítima, Senhor amado, de tantas coisas terríveis nesse mundo, Senhor. Intervém em cada história, intervém em cada família, intervém trazendo saúde, trazendo cura, intervém, ó Pai, trazendo respostas, orações, ó Pai. E que nós possamos, meu Pai, viver a nossa vida confiados sempre que o Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, o amor fiel de nosso Deus, o nosso amado Pai, que a comunhão, a doce comunhão do Espírito Santo de Deus continue sobre todos os irmãos, desde agora e para sempre. Amém e amém, Jesus. Uma boa semana para todos, e aqueles a quem eu não vi essa semana, que tenham todos um feliz Natal.